Queridos irmãos e filhos em Cristo, nós, em comunhão com toda a igreja, celebramos a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria, 9 meses antes do seu nascimento. Tem gente que não sabe o que significa esse dia. Ora, 9 meses antes de você nascer, você é concebido no ventre de sua mãe, né? O que aconteceu com Cristo, que nasce no Natal e é concebido no 25 de março, 9 meses antes, aconteceu com a Virgem Santíssima. A igreja celebra o seu nascimento no dia em setembro, não é? Nós celebramos no dia 8 de setembro, 9 meses antes ela é concebida no ventre de sua mãe, Santa Ana. Muito bem. Então, esta é a festa que nós estamos celebrando hoje em todo o mundo, em comunhão com a igreja. O dia em que ela, que seria o sacrário vivo de Cristo, foi criada, soprada, trazida à existência por Deus Todo-Poderoso, 9 meses antes do seu nascimento. É muito interessante nós sabermos que neste dia, no ano de 1854, é que foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria pelo Papa Pio IX. É muito importante sabermos também que a igreja não passou a crer nisso somente no século XIX, em 1854. A igreja sempre creu nisso, tá? Nós temos relatos históricos, documentários, né? Desde o século XV a igreja já celebra essa festa da Imaculada Conceição. Por que no ano de 1854 o Papa Pio IX vai fazer um dogma? Porque ele faz um texto oficial, declarando de maneira definitiva, mas isso sempre foi crido pela igreja, tá? Então, eu vou ler um trechinho do documento do Papa Pio IX, que é uma bula, pela qual ele determina este dogma da Imaculada Conceição. Quem quiser ler essa bula, chama-se Ineffabilis Deus, está na internet disponível, tá bom? Declaramos, confirmamos e definimos a doutrina revelada por Deus, que a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada e imune de toda mancha do pecado original, desde o primeiro instante da sua concepção, por graça particular e privilégio de Deus Todo-Poderoso, e pelos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. Então, esse é um trechinho do dogma, que às vezes a gente nem conhece, né? Mas ainda assim fica a pergunta: o que é a Imaculada Conceição da Virgem Maria? Nós precisamos entender a doutrina do pecado, para a gente entender um pouquinho esse dogma, né? Depois, quem tem curiosidade, né? Porque a gente tem curiosidade para tanta coisa, tem que ter para as coisas de Deus também. Pegue o texto da Bíblia e leia o capítulo 5 da carta aos Romanos. E São Paulo vai escrever o seguinte, a partir do versículo 12: o pecado entrou no mundo por um só homem. Quem é esse homem? Adão. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana inteira à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Então, aqui nesse texto está a doutrina do pecado original, que não é crida pelos protestantes, mas está claro aqui no texto bíblico, que tem na Bíblia deles, né? Por um só homem entrou o pecado, com o pecado entrou a morte. E ele está dizendo, São Paulo, que todos morreram. Se todos morreram é porque todos pecaram. Ou seja, a culpa de um foi estendida a
todo o gênero humano, por toda a história. É o pecado original. Por isso que nós, alicerçados nesse texto, né, nós dizemos que nós nascemos em estado de morte espiritual. Todos nós nascemos em estado de pecado original, com a alma morta, com a alma vazia da graça, vazia de Deus. É por isso que a igreja, os santos, a igreja não celebra o nascimento do santo, porque ele nasceu morto, como nós. Os dois únicos, aliás, os três, né? Jesus não conta porque é Deus, né? Mas os dois únicos que a igreja celebra o nascimento é a Virgem Maria, que nasceu imaculada, e São João, que foi batizado no ventre de Isabel, quando no ventre de Maria Jesus, ele transmite aquela graça a São João. Ele é concebido em pecado, mas ele nasce em graça. O resto não, inclusive nós, né? Quem aqui foi batizado quando criança? Muito bem, muita gente, e é por isso que nós batizamos. Está aqui, carta aos Romanos capítulo 5, se nós nascemos mortos, longe de Deus, nós pecamos pelo pecado de Adão, nós precisamos de algo que nos purifica, e é o batismo que nos purifica. Agora vamos à figura da Virgem Maria, meus queridos. A Virgem Maria também estaria destinada a ser como nós. Isso tem que ser claro. Mas Deus a preservou. É como se a Virgem Maria tivesse, nós fomos batizados depois que nascemos, não é? É como se ela fosse batizada no ato de ser criada. Então, os méritos da sua imaculada concepção não é dela. Se dependesse dela, ela nasceria como nós. É isso que tem que ficar claro, porque senão a gente endeusa a figura da Virgem Santíssima. Não. A igreja é clara nas orações que nós fizemos no começo da missa, né? Pelos méritos de Cristo. Deus a preservou, Deus a batizou quando a criou, ou seja, Ele a preservou dessa herança maldita que é o pecado de Adão. Pelos méritos dela? Não. Por aquilo que seria a mãe de Jesus Cristo. Ora, minha gente, é uma questão muito prática de ser compreendida. Eu dizia hoje na minha mensagem, que eu gravo mensagem diária, né, nas minhas redes sociais. É muito prática. Pode a luz e a treva conviver no mesmo ambiente? Alguém aqui já ficou na escuridão com a luz acesa? Só se você bebeu uma cachaça, né? Ai, padre, eu vi treva e vi luz. Tá bom, você vai no psiquiatra. Não tem jeito, né? Como é que o Todo Santo, como é que a luz eterna, no prólogo do Evangelho de João, diz que a luz veio habitar entre nós? Como que a luz vai habitar num ventre também maldito pelo pecado de Adão? É de fácil compreensão esse dogma da Imaculada Conceição. Eu não sei como que os protestantes explicam, né? Jesus concebido num ventre cheio de pecado, de podridão. É impossível isso. Então é fácil de nós compreendermos. Ora, a gente tem que compreender alguma coisa, meus queridos. A Virgem Maria, ela foi salva por Cristo, de maneira antecipada. Nós fomos salvos por Cristo de maneira posterior à culpa. Ou seja, nós somos batizados porque nós nascemos em estado de pecado. Ela foi salva e redimida para não nascer em pecado. Então, tanto ela quanto nós somos criaturas e somos dependentes da graça de Deus. É isso que nós temos que ter na mente e consciente, né? Nós somos purificados porque nascemos em pecado. Ela é preservada para não vir a nascer em pecado e assim conservar um ventre intacto, perfeito, que seja digno de acolher o santo, a luz, o todo-poderoso que é Jesus Cristo, tá? Então isso tem que ser claro na nossa mente, tá bom?
Ora, minha gente, quando nós somos atingidos, quando Deus nos cria e nós somos atingidos pelo pecado de Adão, junto da culpa do pecado, vem uma coisa a mais que se chama concupiscência, a tendência a pecar. Ora, todo mundo aqui foi batizado. Depois de batizado você cometeu pecado, não é? Você cometeu pecado porque você tem dentro de você algo que o batismo não consegue apagar, que é a concupiscência, a tendência a pecar. Ela não teve pecado, porque ela foi preservada, então ela não tem a concupiscência, que é consequência do pecado. Por isso ela nasceu sem pecado e não tinha tendência a pecar. Ela continuou imaculada durante sua vida. É fácil compreender também, tá? Entendido tudo isso, agora a gente vai falar um pouquinho na vida da gente, tá? Olha que bonita a oração que nós rezamos no começo da missa, tá? Vou modificar um pouquinho o texto, mas é mais ou menos assim: ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo pecado em previsão dos méritos de Cristo, concedei a nós também chegar até vós purificados de toda culpa. Aquilo que a Virgem Maria, ela foi em nossa vida, ela que é a imagem da igreja, nós também precisamos ser. É esse a nossa meta, o nosso desejo. Por quê? Nós precisamos ser como a Virgem Maria, uma habitação, como nos diz a oração, uma habitação digna. É por isso que eu não posso receber Jesus se eu estou em estado de mácula. Eu preciso, para acolher Jesus também no meu coração, estar em estado de perfeição, como a Virgem Maria o acolheu perfeita. Tudo que ela foi, nós somos convidados a sermos aqui, e nós o seremos plenamente nos céus. Por isso que a Virgem Maria, ela é a imagem da igreja, ela é a nossa imagem. E como é desafiador para nós nos mantermos como uma digna habitação de Deus e de Jesus Cristo. A pergunta que Deus faz para Adão hoje na primeira leitura, Deus faz também para nós, e cada um pode responder, né, segundo o seu coração, segundo a sua própria consciência. O Senhor Deus chamou Adão dizendo: Adão, onde estás? E Adão, ele fica desesperado, porque ele sabe que ele aprontou, né? E ele diz a Deus: Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim e fiquei com medo. E o texto da Bíblia diz que ele ele colocou na frente folha de figueira, se não me engano. Ou seja, por isso que a figueira depois vai ser novamente trazida por Jesus nos evangelhos, e Jesus a amaldiçoa, porque ela testemunhou a infidelidade de Adão, né? E Jesus hoje, Deus pergunta para cada um de nós: onde nós estamos? Nós temos que ter uma consciência vivaz, meus queridos, e que não existe paraíso sem Deus. Adão e Eva hoje, salvos pelos méritos de Cristo, eles sabem disso, porque eles tentaram viver sua vida, fazer da sua história aquilo que eles queriam sem Deus. E muitas vezes nós somos assim. Pensamos poder tocar a nossa vida sem Deus, sem aquele que nos criou. Pensamos poder correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos projetos sem Deus. Isso vai terminar num fracasso existencial. Adão entendeu muito bem, porque ele tentou fazer isso e quebrou a cara. Entrou no mundo o sofrimento e a morte por causa da sua atitude de tentar ser Deus sem Deus. E a mesma coisa acontece conosco. Se nós somos privilegiados porque estamos tendo a oportunidade de ouvir essa palavra, Deus nos perguntando também: onde estás? Será que nós estamos próximos de Deus? Ou nós temos virado as costas para Deus? Onde nós estamos? Adão estava com o coração longe de Deus, por isso ele se escondeu, ele teve medo de Deus. Acho que todo mundo aqui já deve ter se confessado. Sabe aquela vergonha, aquela timidez diante do sacerdote?
que nós temos quando nós pecamos e dizer o pecado ao Padre, foi esse sentimento que estava no coração de Adão. Eu te vi, ouvi no jardim tua voz e fiquei com medo porque eu estava nu. Essa mesma experiência que nós provamos, experimentamos quando nos aproximamos do sacramento da penitência, foi essa experiência que Adão teve. Eu tive medo de ti, Senhor, eu tive vergonha, né? E Deus foi até ele, e hoje Deus também vem até nós, pela palavra da pregação, pelo sacramento da Eucaristia, e um apelo: não voltemos as costas para Deus nunca em nossa vida. Se você está distante de Deus, por um motivo ou por outro, é a oportunidade que Deus está te dando de voltar para Ele. Não permita que seja necessário a sua vida entrar num fracasso, para você perceber que você precisa de Deus. Que nós não precisemos disso, mas que o nosso coração esteja sempre debaixo das mãos de Deus. Essa experiência a Virgem Maria fez. Por isso a Eva, que foi também a principiante do pecado, ela é mãe dos viventes, uma vida baixa, pequena, criatural. A Virgem Maria, ela não é a mãe somente dos viventes, mas é a mãe dos salvos, aqueles que gozam da plenitude e da felicidade. Por isso ela é a rainha do céu, aquela que foi obediente a Deus e que goza por primeiro dos privilégios de obedecer a Deus. Nós façamos parte também desse corpo glorioso que é o corpo dos santos nos céus, mas para isso nós precisamos ser digna habitação de Deus. Nós não podemos, nós temos que, meus queridos, nos esforçar para isso, e viver em estado de graça é uma questão de esforço, todos nós sabemos, né? Você se confessa, dali a pouco você, nos seus ímpetos, nas suas paixões, você logo é inclinado a romper a amizade com Deus. Todos nós somos assim. Então nos esforcemos, não desistamos de vivermos a santidade, cada um a seu modo. Que Deus nos fortaleça. E a Imaculada Conceição da Virgem Maria é um sacrário vivo da presença de Jesus. Nós também somos convidados a fazermos essa mesma experiência. E uma coisa muito bonita, nós ouvimos no Evangelho de hoje, quando o arcanjo Gabriel se aproxima da Virgem Maria. Quem estuda angiologia, Santo Tomás de Aquino, sabe que os arcanjos, perto dos seres humanos, são anjos elevadíssimos em atributo. Nós somos os seres mais pobres e pequenos que Deus criou, né? E o arcanjo, para ele se aproximar diante da Virgem Maria, né, e ele se encurvar diante dela, dizendo que ela é cheia de graça, é porque alguma coisa extraordinária tinha ali, né? O anjo mais top dos tops chegou diante de uma mulher tão frágil, uma jovenzinha, e dizer que ela é mais cheia de Deus do que ele. Parece um paradoxo, é porque de fato Deus concedeu essa graça a ela. Portanto, meus queridos, hoje, para encerrar, é dia de nós voltarmos ao amor materno da Virgem Maria. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que você vai entender tudo que o padre falou, resumido agora. Faz de conta que você é Deus. Você é Deus, ainda bem que não é, né? Graças a Deus. Mas faz de conta que você é Deus. Você sabe que o pecado e a morte, você sabe que o pecado é o princípio do sofrimento e da morte. Você é Deus. Você sabe que todos os seres humanos estão prometidos a isso pela infidelidade do primeiro, de Adão. Mas você é Deus. Você é o único que teria a oportunidade de fazer algo extraordinário, que é livrar um ser humano dessa corrente maldita de sofrimento e de morte. E este ser humano é sua mãe. Você faria o que Deus fez?
livraria sua mãe do pecado e por consequência da morte? Ou se você estivesse nas suas mãos, livrar sua mãe da morte, que é a maldição do pecado, você não faria ou faria? Então, quando algum protestante disser isso, faça essa pergunta para ele. Não precisa saber tanta doutrina e teologia. Você permitiria sua mãe chegar à morte se você tivesse o poder da morte nas mãos como Deus o tinha? Eu tenho certeza que esse protestante vai dizer: jamais. Se você não faria, você que não presta, você acha que Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, faria? É fácil ou não de compreender o dogma da Imaculada Conceição? Nós não amamos do jeito que Deus ama, nós não perdoamos, não buscamos a Deus, nós cometemos infrações e pecados, somos cheios de podridão em nós, e eu tenho certeza que todos, se pudessem, não deixaria a morte entrar no seio familiar, sobretudo a mãe. E aí um protestante diz que eu preservaria minha mãe, mas Deus não. É isso que o protestante fala. Tem cabimento? Outra pergunta, agora, hoje é o dogma da Imaculada Conceição. Dia 15 de agosto, qual dogma nós celebramos? A Assunção. Qual que é o dogma da Assunção? Jesus amou tanto sua mãe. É a continuação do dogma de hoje, que ele não deixou, ele não quis deixá-la morrer, ele a levou para o céu de corpo. Se alguém questionar esse dogma, também pergunte: você deixaria sua mãe chegar até o caixão, se você tivesse o poder de não permitir isso? É só dizer a um protestante isso. Está aí o dogma explicado. E Deus fez isso com ela, representada nessa imagem. Deus quer fazer isso conosco. Por isso que a promessa para nós, meus queridos, para encerrar, é uma promessa de céu. Nós somos indignos de Deus, mas Ele quer fazer depois desta vida o que Ele já fez de maneira antecipada para ela: nos tomar nos braços, puros, sem ruga e sem mancha, e nos levar para a felicidade eterna do céu. Essa é a vontade de Deus. O sofrimento, a morte, a dor não é vontade de Deus, é consequência do pecado e das iniciativas do diabo. Mas Deus, Ele vai, no fim de tudo, Ele vai converter todas essas dores, essas lágrimas, em alegria eterna. Por isso permanecemos firmes. Eu tenho certeza, hoje nós celebramos o 7º dia de uma de nossas irmãs, nossa comunidade. A dor, o luto, isso persegue a vida humana, mas não é o fim. Não é o fim. Ela é testemunha disso. Ela passou, já nos antecipou, passou à nossa frente para mostrar que nós temos algo a mais, A morte não é o fim, é apenas uma passagem para algo de melhor que vem à frente. Creiamos nisso e amemos a Virgem Santíssima, a Imaculada Conceição. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio, coloquemos essa palavra no nosso coração. E a pergunta que hoje fica para a nossa reflexão é a pergunta que Deus fez a Adão: Adão, onde estás? Onde nós estamos? Em paz, em comunhão com Deus, ou longe de Deus?